Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assistiu do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, pelos recados que a gente sempre recebe através das nossas redes sociais. É sempre um prazer ter você conosco, uma alegria entrar na sua casa. Eu te espero nas redes sociais da emissora, vai passar aí para você o Instagram e o Facebook. Te espero sempre também no site www.hittv.com.br. Através do site você acompanha sempre a nossa programação em tempo real, acompanha a nossa programação ao vivo e também fica sabendo de tudo o que acontece. Eu te convido também a participar através do nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. 3337 5886. Se você quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário sobre o nosso tema de hoje, que é super interessante, eu espero a sua participação. A gente vai entender sobre como devemos descartar o que a gente considera lixo eletrônico. Eu estou recebendo aqui para conversar com a gente sobre esse assunto o Alex Luiz Pereira, que é diretor e presidente da Coopermit. Tudo bem? Boa tarde. Uma linda tarde para todo mundo. Prazer te receber aqui, viu, Alex? Muito obrigado pela oportunidade. Falando sobre um assunto tão importante que eu acho que já aconteceu com todo mundo que está me acompanhando, que é olhar alguma coisa que não tem mais utilidade, que quebrou, que não está funcionando direito e pensar, e agora? O que eu vou fazer com isso? Existe descarte adequado para os eletrônicos? Existe, e você tocou num tema muito importante que o nosso programa está levando para o telespectador, que a gente já aprendeu como consumidores uma cultura, a gente se educou a pesquisar antes de comprar. A gente não faz isso? A gente pesquisa quem é o fornecedor, se ele vai dar garantia, se o preço é bom ou não. Mas quando a gente descarta, a gente acaba esquecendo que temos que fazer a mesma coisa. Descartamos aonde? Onde a gente vai descartar? É um local que pode receber aquele resíduo, pode tratar aquele resíduo, está licenciado, habilitado, autorizado a fazer o tratamento daquele resíduo. Então, o lixo eletrônico é a mesma coisa. Uma vez que ele está em desuso, não tem mais uso nenhum. Quebrou, ficou obsoleto, o modelo não serve mais, não importa. Ele está em desuso, a gente pode chamar de lixo eletrônico. Perfeito. Então, estamos falando de milhares de itens, né? Estamos falando de itens que estão na nossa sala, na nossa cozinha, no nosso quarto, no nosso banheiro. Então, o secador de cabelo, o telefone, o celular, computador, né? O chuveiro, né? A chapinha, a sanduicheira, liquidificador, o mix, tudo isso não está em uso, vira lixo eletrônico e tem que ser reciclado. Perfeito. Por que é muito importante reciclar? Para a gente fabricar o equipamento, a gente vai na natureza e a gente vai devastar a natureza. A gente retira recursos naturais da natureza e fabricamos o equipamento que a gente usa. A gente precisa do equipamento. Estamos usando tecnologia para levar informação para o telespectador. Nós estamos usando vários equipamentos aqui que estão levando informações importantes para o telespectador. Agora, se eu termino de usar esse equipamento, ele não tem mais uso, e eu deixo de aproveitar esse recurso natural, vou ter que de novo voltar à natureza e tirar de novo. Quando eu poderia reaproveitar algo que já foi retirado, né? Exatamente. E além desse aspecto ambiental de reaproveitar uma coisa que já saiu da natureza, tem um aspecto que me agrada muito, que é você gerar trabalho e renda para um outro ser humano. Perfeito. E daqui a pouco eu quero falar também sobre o perigo do descarte inadequado para quem trabalha coletando esse lixo, né? Já vou entrar, eu vou destrinchar todos os assuntos que você trouxe aqui para nós, Alex, e começar falando sobre algo que a gente já trouxe algumas vezes aqui no nosso programa, que começou sendo o nosso desafio principal. Alex, o meu objetivo aqui... Ai, quebrei, gente. Depois alguém pega aqui. Só me dá um pano para passar aqui. Esses aqui são nossos ou são seus? É lixo eletrônico mesmo? É lixo eletrônico. Ah, então tudo bem. Então tudo bem ter molhado, Não tem problema nenhum. nenhum. Não tem problema ter molhado. Uma coisa que eu tenho feito aqui com os meus telespectadores, Alex, é a gente ir se educando. Então, começamos com o básico, que é descartar da maneira adequada aquilo que é orgânico, dos resíduos. Aquilo ali que a gente tem em casa, a lata que você tomou um refrigerante, ou a garrafinha que você tomou água, ou aquela garrafa de plástico onde veio alguma coisa, enfim. Esse descarte, esse primeiro passo, eu sei que já é um desafio, porque eu gosto de falar, Alex, daquilo que é a realidade de quem está nos assistindo, da dona de casa. Então, foi com o nosso programa que eu aprendi de que maneira prática eu posso fazer isso. Coloca as latinhas enquanto você vai lavando a louça, que elas já vão lavando. Separa, faz mais fácil, separa só o orgânico e o que é reciclável. Vamos começar por aí. Queria que você falasse desse beabá, para daí a gente até pular para cá, por favor. Olha, que interessante, a Coopermit, nossa cooperativa, tem 2 unidades. Uma exclusiva de eletrônicos, que estamos falando hoje, e uma exclusiva de embalagens pós-consumo, que é o que você acabou de comentar. E aí, se você tocou num ponto muito importante, que é essa lavadinha nesse resíduo.
Porque no outra ponta, do outro lado, um trabalhador vai colocar a mão naquele resíduo. E não custa nada realmente para o cidadão ou para a dona de casa, que já está ali lavando a louça, só dá uma enxaguadinha e deixa ali, né, escorrendo, seca. E realmente, o mais simples é separa o reciclável, separa o orgânico. O eletrônico, a mesma coisa. Separa o eletrônico. Perfeito. Simplifica. Deixe que o profissional da área que separe, trie, né, processe da maneira correta. O que é importante para o cidadão, para quem está nos assistindo, é ajude descartando corretamente. Perfeito. Ajude fazendo com que o resíduo chegue no local correto para ser tratado, para ser triado. Cuidado que tem caco de vidro, tá? Que eu derrubei aqui, gente. Eu fiz uma caquinha, mas eu vou limpar aqui enquanto você pode falando, Alex. E o mais importante realmente é isso, as pessoas, os cidadãos, descartarem corretamente, direcionarem para o local correto. E simplificar mesmo, a gente não precisa complicar, não. E o mais fácil mesmo, é né? mais fácil. O eletrônico, pensa da seguinte forma, liga na tomada para funcionar, põe bateria para funcionar. Isso, para a gente poder entender, né? Põe pilha para funcionar, não importa. Funciona com eletricidade de alguma forma, está em desuso, não importa que quebrou ou se é porque é antigo. Lixo eletrônico, separa. Ó, vamos falar uma coisa assim, ó, real, tá? A realidade da casa de muita gente. De muita gente. Você não sabe para que é. Chega uma hora da vida da gente que você fala, eu já não lembro para que é esse carregador. Às vezes é um celular que você não tem mais, às vezes era um aparelho que você não tem mais, alguma coisa que carregava. O que a gente faz? A gente vai juntando. A gente vai juntando um monte de coisa que a gente não sabe o que fazer. Um belo dia, a gente resolve simplesmente descartar, de repente, no lixo orgânico. Isso é um problema? É um problema gravíssimo. Por favor. Quando a gente vai na natureza pegar, né, recursos naturais, eles são o que a gente chama de metais pesados. Metal pesado tem uma característica no nosso corpo humano. Uma vez que ele entra em contato, nunca mais sai. E quando você descarta no meio ambiente eletrônico, ele vai contaminando esse meio ambiente com metais pesados. Isso vai cair na água, vai cair na plantação, no peixe, não importa. A gente vai consumir isso e a gente vai se envenenando lentamente, paulatinamente, devagarzinho. E depois de longos anos se envenenando, de repente vem uma doença muito grave. E a gente fica, mas o que aconteceu? Né? Eu não fiz nada de errado. É porque a gente poluiu o meio ambiente, a gente foi se envenenando. É muito importante que o lixo eletrônico não seja descartado no meio ambiente. Que ele seja destinado para reciclagem. Porque ele tem, né, na composição dele, componentes muito perigosos. Dá para pensar em alguns aparelhos, que eu acho que é o pensamento de muita gente, né? Será que dá para eu ganhar um dinheiro com um aparelho meu que tá ali, tá velhinho, já não tem mais utilidade, mas de repente alguma peça de dentro do meu computador, será que pode ser reaproveitada, reutilizada? Vale tentar vender? Qual que é a melhor opção para esses produtos que a gente investiu mais quando comprou, Alex? Olha, eu tenho uma notícia que eu vou dizer que é triste, né, para quem está nos assistindo, né? Existe um mito de que no eletrônico tem ouro. Né? Verdade. Você precisa de mais ou menos umas 7 toneladas do melhor tipo de placa de circuito impresso que nós temos, né? Para conseguir uma barrinha de ouro. A dura verdade, né? Que a gente acha que vai vender um computador e vai ganhar quase o valor do computador, né? Exatamente. Então, para a reciclagem, para nós que trabalhamos com reciclagem, a gente não vai ganhar muito dinheiro com isso. Tanto é que o processo ele não é sustentável no sentido. Imagina você desmontar uma multifuncional. Desmontar ela inteira para separar as partes plásticas, metais ferrosos e não. Você demora mais de 1 hora desmontando. E quando você vai comercializar isso aí, você comercializa por centavos o quilo e não chega a ter 1 quilo plástico. Então, a cooperativa, por exemplo, a Coopermit, o que nós fazemos é porque nós temos apoio do poder público. Temos um convênio com a Prefeitura de São Paulo. Não temos fins lucrativos. O nosso objetivo é gerar trabalho e renda. Então, é muito importante a gente desmistificar isto. Então, tá bom, eu comprei um equipamento. Esse equipamento, né, ainda está em uso. Ele ainda é um modelo atualizado. Né? Tem mercado. Você Claro. pode comercializar. Você vende o seu celular, que é um modelo do ano anterior, para poder comprar o próximo e, de repente, alguém vai querer o seu. O meu, por exemplo, não é o último celular que existe da marca dele. Perfeito. Eu fico ainda um tempo aí com o meu, de repente, quando eu quiser pegar mais um, tem alguém querendo o meu. Isso a gente pode fazer, Exatamente. né? Ou a própria loja. A própria loja troca. Esse meu aqui eu deixei o meu outro, é verdade. Você deixa o antigo, ele dá um desconto, alguma coisa. Isso sim. Mas muitos equipamentos que não tem mais no mercado, não tem mais o que fazer. Você vai ter que precisar de alguém que faça o serviço, prestar o serviço de desmontar tudo aquilo e destinar corretamente. Perfeito. Então, assim como as embalagens, você não precisa se preocupar em separar o que é tipo. Só de você separar o que pode ser reciclado já é suficiente. Já né? é suficiente. Do orgânico já tá bom, E né? o eletrônico é a mesma coisa. Não se preocupe que tipo de eletrônico é. Funciona com eletricidade. Está em desuso? Deixa juntinho ali, separado. Vou te perguntar um pouquinho sobre alguns desses objetos que a gente tem aqui, Alex, mas eu queria dividir com você uma coisa muito interessante. Fui fazer lição de casa com meu filho, que está no primeiro ano. Ele tem 6 anos e daí estava lá, né? Pelas cores, o que era orgânico, plástico, vidro.
Ele já sabia tudo. Eu falei, eu não acredito, você já sabe o que é tudo. Ele já, mãe, eu já sei. Ele foi indo assim. Eu falei, que máximo, que trabalho maravilhoso, que essa geração venha, não como a minha, que precisou ser reeducada, né? Que já venha com essa educação. Quanto antes a gente conseguir implementar isso na vida dos nossos filhos, melhor vai ser para a geração deles, inclusive, né? Eu até acredito que no futuro, programas como esses não vai estar ensinando o que fazer. Estamos no outro passo, a gente começa a dar a visão de como é que funciona a reciclagem do outro lado. A gente vai avançar, né? Exatamente, como curiosidade, como, né, tá bom, funciona assim na outra ponta, a outra, né, de baixo você já está descartando corretamente. A gente vai chegar lá, né? Com certeza. Com certeza, não tenho dúvida. Vamos entender, então, sobre alguns descartes? Eu vou te fazer uma pergunta sobre algo que eu já precisei descartar algumas vezes e me causa muita dúvida. A gente tem ali um liquidificador, por exemplo, né? A parte do motor, a parte do copo, que tem também a hélicezinha ali que pode machucar alguém. O descarte do liquidificador inteiro, por exemplo, é para o mesmo lugar ou eu descarto que é de plástico num lugar, a parte do motor em outro? Como eu descartaria uma batedeira, um liquidificador, produtos como esse? Tudo junto, não precisa separar. Tá. Se é equipamento, né, não se preocupe se aquela parte tem plástico, motor ou não se preocupe, deixa junto e descarta junto. Como eu preparo? Porque eu estou imaginando que assim, eu vou levar para algum lugar, certo? Em alguns locais a gente sabe que tem tipos de recolhimento seletivo, a gente pode falar sobre isso já, mas eu coloco aonde? Uma sacola, numa caixa, Tá. o que for mais simples e fácil para você transportar. Tem que ser funcional também, né? Senão a Exatamente. pessoa acaba não fazendo, né? Tem que ser funcional. Tem alguns pontos, tem ponto de coleta, você vai com uma sacola, descarta lá e leva a sacola de volta para casa. Perfeito. Alguns lugares você põe numa caixa, deixa a caixa lá e entregou, ou você esvazia a caixa. Então, o que é mais simples, o que for mais fácil para transportar. Normalmente, os equipamentos, né, as pessoas levam de veículo porque você tem uma TV grande, você tem uma impressora e um computador, e é o tipo de coisa que você não leva na sacolinha. Mas, se você está levando o celular, um aparelho de telefone, um chuveiro, coisas pequenas, põe numa sacola. Leva na sacola, né, descarta, despeja tudo e traz de volta a sacola. O que for mais simples. Algo que eu acho que toda família já precisou trocar em algum momento da vida, o chuveiro. Muita gente descarta no lixo orgânico, né? Não pode. Às vezes a pessoa não descarta nem na parte do plástico, descarta até no orgânico mesmo, né? Exatamente. E tem que separar o chuveiro, né? Tem que separar, vai para o lixo eletrônico porque ele tem partes metálicas e partes, né, que a gente tem que separar do plástico do metal ferroso e não ferroso para a gente conseguir aproveitar corretamente. Perfeito. Posso, por exemplo, agora estou dando ideia aí para o meu telespectador, para a minha telespectadora, pegar aquele monte de cabo que eu não sei nem para que serve, posso juntar todos, colocar numa sacola e procurar o ponto de coleta mais perto da minha casa? Qual é a melhor maneira de encontrar onde eu posso descartar? Olha, o nosso website, temos os nossos pontos de entrega voluntária, chamamos Isso aqui de São Paulo, né? Em São Paulo. Tá. Né? Onde o cidadão pode levar desses endereços. No Brasil inteiro eu vou encontrar em alguns pontos, Normalmente, será? a gente recomenda que procure a prefeitura local. Perfeito. E a prefeitura local que vai indicar se tem alguém em parceria ou não fazendo essa coleta. Faz uma pesquisa na internet, aí você que é de outro estado que vai descobrir isso, né? Em São Paulo, por exemplo, se você ligar na prefeitura de São Paulo, eu vou indicar, leve na Copermit, que ela é habilitada para triar e reciclar o eletrônico. Perfeito. Quero já falar um pouco mais sobre o que a gente tem aqui, mas eu quero entender como vocês atuam. Até perguntei quando eu estava conversando com a minha produção e a gente estava fechando essa pauta. Mas é privado? É público? O que é a Copermit? Explica pra gente. Bom, Copermit é uma cooperativa, o nome já diz. São pessoas físicas que se juntaram e estão cooperando. Uma cooperativa não tem fins lucrativos. O que isso significa? A gente não ganha dinheiro? Não, é diferente. Todo resultado econômico, obrigatoriamente, necessariamente, tem que ser compartilhado entre todos os sócios. Os cooperados são donos do empreendimento. Diferente de uma empresa privada que você tem um dono e tem empregados, numa cooperativa todos são donos. Então, todas as decisões são feitas colegiadamente, por voto. Então, você tem uma assembleia e todo mundo vota. E se há sobra, todo mundo decide junto o que fazer com a sobra. Deu prejuízo, todo mundo vai amargar o prejuízo juntos. Mas é algo coletivo, isso é uma cooperativa. Como nós trabalhamos? De onde vem a renda do cooperado da Copermit, né? Todo equipamento eletrônico que descartam conosco, nós vamos desmontar tudo isso, separar as partes e peças. Então, por exemplo, as placas de circuito impresso, aquelas plaquinhas dentro dos equipamentos, são mais de 35 tipos diferentes de placas. Que a gente sabe separar. Porque essa separação não depende de nós, essa separação é de vocês. A gente não precisa se preocupar com isso, né? Não se preocupe. Nós é que fazemos a desmontagem, temos que saber como desmontar, temos licença ambiental para fazer a desmontagem e separando cada parte e peça, a renda do cooperado vem. Eu separei as placas lógicas pelos seus tipos diferentes, porque você agrega valor quando você separa dessa forma. Os plásticos, né, pelos tipos diferentes, né? Papelão que tem às vezes na embalagem do equipamento. Tudo isso a gente separa e comercializa, né, com a indústria para reaproveitamento. A renda vem daí.
de comercializar o quilo do plástico, o quilo do ferro, o quilo do cobre, né, o quilo do alumínio. O cooperado, ele vive deste sustento do que ele faz, do que ele desmontou e comercializou. Por isso que eu pontuei, além do aspecto ambiental, né, você descartar um equipamento eletrônico, você está ajudando a gerar trabalho e renda, e algumas famílias estão vivendo disso. É muito importante, eu me lembro que há algum tempo a gente entrevistou aqui no nosso programa, não era de São Paulo, mas era um rapaz que me contou a história dele. Ele era catador e ele estava trabalhando naquele momento em uma cooperativa da cidade dele, né? Não era daqui. E ele contando a história é muito interessante porque para ele, é lógico, foi um crescimento profissional. Ele estava muito mais confortável, conseguindo o dinheiro de uma maneira mais segura, inclusive porque a gente sabe do risco que os catadores passam, seja quando eles estão ali com o carrinho, andando na rua, correndo o risco de serem atropelados, o esforço que eles fazem, o risco de mexer nesse lixo, que eles nunca sabem se de fato vão ter separado, por exemplo, esse vidro que eu quebrei aqui, de que maneira isso vai ser descartado. Poder imaginar a sociedade fazendo esse descarte de modo adequado. Aí você fala, tá, mas o que vão fazer os catadores? Tem gente mantendo família assim. Eles podem ir para cooperativas. Eu acho que é sobre isso também, não é? Exatamente. A cooperativa é uma forma dos catadores irem se regularizando, ou se oficializando, ou saindo do risco de andar na rua. Ainda bem que temos catadores, ainda bem, porque ainda são necessários? A gente são pensa necessários. No país, esse trabalho ainda é importante, né? Muito importante, ou seja, eles são uma mão de obra profissionais importantíssimos para a gente. O ideal como sociedade aqui no Brasil, esse é um sonho pessoal que eu alimento, é que a gente não precise mais do catador no sentido dele ter que andar na rua, mas que ele esteja trabalhando no local com dignidade, com proteção, com EPI, porque está chegando para ele o resíduo. Perfeito. A nossa parte de sociedade a gente está fazendo. Exatamente. E ele, no trabalho dele, tá um passo para frente, né? Como profissional que sabe olhar aquele resíduo e sabe para onde vai, Perfeito. Ele recebeu o resíduo e como profissional está prestando serviço para a sociedade. Esse é um sonho que eu alimento, né? Alex, você falou uma coisa que me trouxe curiosidade, que é sobre a licença ambiental que vocês têm para fazer a separação desses resíduos. Em que consiste essa licença? Não é qualquer pessoa que pode fazer esse descarte, então? Fala um pouco para nós. Não, porque os eletrônicos é o que os órgãos ambientais, né, consideram que é um resíduo de interesse ambiental. Por que de interesse ambiental? Se ele não for, né, conforme o regulamento, conforme a lei, manuseado, vai gerar danos ao meio ambiente. Então, ele acompanha. Então, ou seja, a empresa que faz a desmontagem de eletrônicos, ela tem que ter uma licença de operação. Diferente de uma cooperativa que trabalha com as embalagens pós-consumo, com secos, ela não precisa ter licença de operação. Ela não é um resíduo de interesse ambiental neste sentido. Então, nós temos vários regulamentos, né? Inclusive, para desmontar equipamento, tem um jeito de desmontar. Alguns equipamentos, você tem que ter muito cuidado, porque depois que abrir ele tem algumas partes e peças perigosas. Então, o profissional que está desmontando o equipamento tem que saber o que ele está desmontando e como desmontar e como se proteger nessa desmontagem. Eu queria até te perguntar se é mito ou se é verdade que alguns produtos, quando são desmontados, podem emitir algo que faça mal. Isso existe mesmo ou isso é mito? Existe. Então, dependendo do equipamento, se ele for desmontado de forma incorreta, algo pode ser aberto e liberar alguma coisa que vai fazer mal. Isso pode acontecer mesmo, então? Pode acontecer mesmo, exatamente. Você pega, por exemplo, hoje não é tão comum aquelas televisões antigas de tubo, né? Se você não desmontar aquilo com cuidado, aquilo pode quebrar. E tem muito chumbo ali dentro, tem um pó fosfórico. Então, é um exemplo de que se você não souber como lidar tecnicamente para a desmontagem, vai acontecer algum acidente, algum problema. E aí você tocou num ponto que eu acho muito importante, que às vezes a gente pensa que dentro desses produtos, como você falou, tem ouro e fala, não, eu mesmo vou separar e vou ver o que eu consigo vender numa loja que tem ali, não sei aonde que eu conheço. Pode ser um perigo tentar fazer essa desmontagem e talvez você nem consiga vender nada, né? Olha, se você for estudar, né, como é que funciona a cadeia de reciclagem do eletrônico, nós temos poucas refinarias no mundo que fazem, né, o refino, né, fazem, né, o processamento do eletrônico para retirar esses metais nobres, essas terras raras de dentro. Então, é um processo complexo, um processo muito caro e um processo industrial. Então, não somos nós, dentro de casa, né, que vai desmontar e vai conseguir tirar o ouro que está ali dentro. É algo muito mais complexo, né? E até perigoso, como você falou, né? Exatamente, é perigoso. Então, assim, tá bom, eu posso pegar alguns computadores e fazer um processo de lixiviação com ácido para tentar tirar aquele ouro dali. Mas o dano ambiental que eu vou causar por eu não ter o tratamento do ácido é muito maior. Então, ou seja, eu vou ganhar alguns trocados, mas em contrapartida eu vou poluir muito mais o meio ambiente, ou talvez até envenenar alguém com o que eu estou fazendo. Então, tem que ter muita responsabilidade, né? Não é um mito de que, vou pegar meu eletrônico e vou vender porque tem muito ouro ali. Não é bem assim, a coisa é mais complexa. Se fosse assim, estava todo mundo fazendo. Claro. Se fosse tão simples, todos fariam, né? Exatamente. E fica meio que no mito mesmo essa história, né? Exatamente. Fica ouvir falar que alguém vendeu, ganhou dinheiro. Agora, Alex, queria que você falasse para nós de dois amores, assim,
do Brasil, tá? Um deles é o micro-ondas e o outro agora pegou aqui o nosso coração, Air Fryer, que o brasileiro apaixonou, a gente grudou no Air Fryer. E eu queria saber a maneira de descartar esses aparelhos corretamente. A gente também está falando de lixo eletrônico quando eles param de funcionar? Exatamente. Pode levar para a gente que é lixo eletrônico e nós vamos fazer a desmontagem, a descaracterização e a destinação. Tem perigo abrir esse micro-ondas sozinho, tentar fazer da mesma maneira como a gente está falando aqui dos computadores ou das televisões, também tentar desmontar também pode ser um risco, né? Não abra o micro-ondas, não desmonte o micro-ondas. Deixe que a gente faça isso. Porque sim, tem uma peça lá dentro que é um pouco perigosa. Então, cuidado, tá, gente? Você estava falando que, vamos lá, então, para quem é daqui de São Paulo, eu sei que você me assiste de qualquer lugar do Brasil, você que está em outro estado, dá uma pesquisada aí, aliás, vê na sua cidade com a prefeitura, né? Você falou, é melhor ver por cidade, veja na sua prefeitura se tem algum ponto de coleta, tá? Para lixo eletrônico, espero que tenha, aí acredito que em boa parte das cidades deva ter, talvez não em todas ainda, né? Mas aqui em São Paulo, vocês têm pontos espalhados na cidade? Explica para nós como é que é. Nós temos 3 formas de receber esse equipamento, esse resíduo, né, esse descarte. É levar direto para as nossas unidades, uma na Casa Verde, uma no Parque Novo Mundo, pode levar direto que a gente recebe. A segunda é esses pontos de entrega voluntária, esses PEVs, é só entrar no nosso site que está listado todos eles, você leva até ali o mais próximo da tua casa e descarta, põe lá dentro. É um coletor, é uma caixa que você põe lá dentro e não se preocupe, a gente que pega isso aí. Ou pode contratar o nosso serviço de coleta, você pode ligar para a gente, ou o e-mail, ou o nosso formulário no site e agenda uma coleta e a gente vai até, né, a residência buscar. De repente, de tempos em tempos, você junta e vai agendando para que isso seja pego. Normalmente a gente já vai orientando o cidadão de fazer uma campanha com os vizinhos. Porque daí junta bastante, exatamente. Né? Aí vale a pena, né? No prédio, no condomínio, no quarteirão, junta de todo mundo, já que todo mundo tem uma gaveta com alguma coisa, está no armário, tem aquele liquidificador que faz anos que está com defeito, mas ficou lá guardadinho no armário, onde está lá e você sempre se esquece daquilo, faz uma limpa. Aproveita, dá uma renovada na energia da casa, faz uma limpa, fala com o vizinho, junta tudo isso aí, liga pra gente, a gente vai buscar. Perfeito. Alex, eu vou me preparar para dar um recadinho. Eu queria que você falasse um pouco para nós sobre celular. A gente também tem um apego com o celular. O celular não está funcionando mais, o celular está quebrado. Se você não conseguiu trocar por um novo, muitas vezes esse celular, principalmente se ele estava mais estragadinho, esses antigos estão lá em alguma gaveta, guardados. Tem algum perigo para a gente deixar esse celular sem a utilização correta? E se eu consigo pegar esses meus celulares e levar até vocês, o que vocês vão fazer? Também vão desmontar e ajudar a reciclar o que tem lá dentro? Explica pra gente, enquanto eu me preparo. Exatamente. Por favor. Tem um aspecto mas muito importante, que é as informações, os dados. Você descartar no lugar correto, né, em algum local que tenha habilitação, ou que esteja licença, ou que seja habilitado, autorizado a trabalhar com esses eletrônicos, é importante porque os seus dados precisam ser protegidos. E celular a gente sabe, celular tem muita informação particular, tem muita informação pessoal, então a primeira preocupação com o celular é seus dados. Não descarte em qualquer lugar. Segundo ponto, a gente conversou no comecinho, né? Se você não descarta, a gente deixa de reaproveitar um recurso natural que já foi tirado da natureza. Então a importância é ambiental e a segurança dos seus dados. Eu vou para o intervalo e daqui a pouquinho eu estou de volta, não saia daí. Nosso programa está de volta. Sabe que eu estava batendo papo aqui nos bastidores, brincando porque eu quebrei o copo? De quantos anos eu tô com vocês e quantas coisas já aconteceram nesses 16 anos de nosso programa. Então eu quero já aproveitar para agradecer. Eu sei que tem muita gente que nos acompanha desde o começo, tem muita gente que começou a nos acompanhar agora. E eu quero te contar que a gente te espera nas redes sociais do programa para participar, interagir, enviar para nós a sua sugestão de tema, o assunto que você quer ver abordado aqui. O Instagram, @nossoprograma, e a fanpage, facebook.com/nossopgm. Eu espero você através das nossas redes sociais e através da minha rede social também, @JaqueStefano. Através da minha rede social, tem sempre um pouquinho dos bastidores do programa ao vivo e do meu dia a dia. É uma maneira da gente interagir. Quer assistir o nosso programa a qualquer momento? Tá assistindo e vai sair? Ou vai para um cômodo que não tem TV? Você pode continuar nos assistindo pelo seu celular, tablet ou pelo seu computador no site hittv.com.br. Lá toda a nossa programação acontece também ao vivo em tempo real, tá? E você pode participar através do nosso WhatsApp no 11 3337 5886. A gente está falando hoje sobre como descartar o lixo eletrônico de maneira adequada. Quem fala com a gente sobre esse assunto é o Alex Luiz Pereira, que é diretor e presidente da
Coopermit, está esclarecendo as nossas dúvidas. Alex, nesse bloco eu queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre como funciona a contratação, como vocês selecionam as pessoas que vão atuar com vocês. Conta para a gente. Inclusive, estamos contratando, estamos precisando de cooperados motoristas, cooperados para o operacional, que é fazer a desmontagem dos eletrônicos, a gente precisa de cooperados para fazer a logística, porque a Coopermit é um projeto social. O objetivo da cooperativa, da Coopermit, é você trazer alguém em risco social, que precisa de uma colocação, ele vai se qualificando ao longo do processo, por isso que temos convênio com a Prefeitura de São Paulo, e quando ele está melhor qualificado, ele pode alçar voos maiores, abrindo novas vagas. É preciso ter algum nível de escolaridade? O que vocês têm de exigência? Nenhuma exigência, só vontade de trabalhar. Tem vontade de trabalhar, tá? Com alguma dificuldade, está precisando de uma recolocação, nós somos uma oportunidade, né, de você se reinserir na sociedade, porque esse é o nosso papel, de através da reciclagem resgatar cidadãos que estão em risco social. E olha, algo muito interessante, né? Eu estava conversando com uma senhora recentemente, que ela é catadora, e ela estava falando para mim, poxa, já que a minha família não quer mais que eu continue atuando com isso, porque os anos vão passando, a pessoa vai ficando, todos nós, né, vamos ficando mais cansados, né? E eu acho que pensar, eu sei que seria um futuro brilhante, né? O que a gente quer pensar em ter as cooperativas é fazer com que esse catador possa ter uma vida um pouco mais cômoda também, né? O nosso sonho de quem está na reciclagem, nós, presidentes de cooperativas, temos inclusive uma federação e uma confederação, nossa luta é que os cooperados da reciclagem são invisíveis para a sociedade, prestam um serviço essencial, são profissionais, sabem o que fazer com o resíduo. Mas normalmente as pessoas não sabem que eles existem. Detalhezinhos como que você comentou, né? Manda para lá a embalagem toda suja. Uma embalagem suja é uma coisa, imagina milhares de embalagens sujas ao mesmo tempo. Então você deixa um odor terrível no ambiente de trabalho de outro cidadão. Então a nossa luta é pelo reconhecimento de que prestamos um serviço para a sociedade, somos profissionais. Como qualquer profissional de qualquer ramo, nós sabemos lidar com os resíduos e para onde vai e o que acontece com eles. Então, o nosso sonho é essa dignidade, esse reconhecimento. E o importante, né, das cooperativas, como eu mencionei antes, é que não precisa ser profissional, não precisa conhecer. Você só precisa ter vontade de trabalhar. Agora, conta pra nós como é que funciona. Por exemplo, se eu chegar lá, eu não faço ideia de como abre. Vocês têm mulheres também trabalhando, não tem? Sim. Ou sua maioria é homem? Deve ter mulheres e homens Mulheres trabalhando. E homens. Aí cheguei, tá bom, mas não faço ideia. Vamos imaginar que a pessoa foi, encaminhei a pessoa chegou lá. E assim como eu, ela é absolutamente leiga, não sabe o que fazer com isso. Vai ter um curso, vai ensinar como é que abre. Cada um vai para uma área que já tenha mais facilidade, depois vai crescendo. Como é que funciona? Nós chamamos de programa interno de integração. Então, primeiro ele vai fazer um curso de cooperativismo, porque ele tem que entender que ele é dono do negócio. Ele não é um funcionário. Para entender a base de como esse negócio funciona, exatamente. Né? Para entender que ele é dono e ele tem que se comportar como um dono, ele tem direito de saber como é que está as vendas, por quanto que vendeu, quem que comprou. Todos os cooperados têm o mesmo direito, Todos, né? o mesmo direito. Ele tem direito a um voto, não importa. Por exemplo, eu sou um presidente eleito, eu tenho um mandato, mas eu tenho um voto, assim como o cooperado que está lá desmontando equipamento. Perfeito. O primeiro treinamento é o cooperativismo. O segundo é para a área onde ele vai trabalhar. Então, ali ele vai ser capacitado para fazer aquilo. Se ele vai trabalhar no operacional, na produção para desmontar, ele será capacitado para desmontar o equipamento. Se ele for trabalhar na equipe de coleta para fazer a logística, para ir buscar e coletar os equipamentos, ele vai ser treinado e capacitado para coletar corretamente os equipamentos, os seus diferentes tipos, né? Mas é muito comum que ele passe por todos os setores. Porque a gente está sempre trabalhando na sucessão, então, ou seja, aquele cooperado que entra hoje passa por todos os setores e ele é um potencial, talvez, um diretor em algum momento, porque ele conhece a operação. Essa é a lógica da cooperativa, né? Que haja sucessão e que os próprios cooperados, são os donos, vão se revezando entre eles. Funciona como freelancer ou eles são contratados? Eles são sócios, eles entram, são sócios. Então vai ter sempre um salário? Sempre a gente chama de retirada ou repasse de produção. Ele recebe aquilo que ele produziu. Perfeito. Como você falou, não vai ser todo mês igual, então, né? Não será todo mês igual, é pela produção. Eu vou dar um exemplo muito prático. Por favor. Ele, como dono, ele pode chegar na cooperativa e ficar o dia inteiro sentado olhando para o teto. Ele é dono, ele pode entrar, porque o lugar é dele. Mas ele vai receber nada, porque ele não produziu. Agora, ele chegou, ele é cooperado, ele é dono. Entrou, produziu. O que ele produziu é justo que ele receba pela produção dele. Perfeito, muito bacana. Agora, eu queria que você contasse um pouco para nós como que funciona... A partir do momento que vocês fazem essa separação, a entrega, vocês entram em contato com a indústria, como que isso volta para onde tem que voltar? Porque como você falou, eu vou evitar que alguns desses materiais sejam novamente retirados da natureza. As empresas vão reaproveitar o que a gente tem. Como que vocês fazem isso a partir do momento que está separado?
Olha, eu comentei que a reciclagem não tem segredo, ela é escala, é volume. Quanto maior o volume, melhor, né? Mais valor agregado você tem por quilo. Hoje, a gente tem uma capacidade de triar, de processar 100 toneladas mês de eletrônicos. Uau! Só que nós processamos menos de 30. Nós trabalhamos muito aquém da nossa capacidade. O que isso significa? Isso quer dizer que a gente não está entregando para vocês? Exatamente. O que significa na prática? Eu não consigo vender direto para a indústria, porque o meu volume não é grande. Muito pequeno. Então, eu tenho não interessa para a indústria pegar 2 pedaços de plástico, né? Eu tenho que vender para o atravessador, um intermediário, que ele vai consolidar o volume e ele vende para a indústria. Perfeito. A importância é alguém que, técnica, assim, para falar... Vai juntando, é mais ou menos isso, né? Isso, exatamente. Tá, pega um pouco de vocês, aí pega de uma outra cooperativa em outro estado e assim vai juntando. Vai juntando e aí ele que vai fornecer para a indústria. O que a gente deseja muito é que todo mundo descarte conosco, nosso volume cresça e que a gente possa, então, vender direto para a indústria, porque o volume é um volume que ela aceita. Então, basicamente, não tem muito segredo. É a gente desmontar o equipamento, separar os tipos diferentes de plásticos, os metais ferrosos, que é o ferro, os não ferrosos, que eu estou falando de cobre, alumínio, né, zinco e tudo mais, né? Os tipos de papéis diferentes, papelão, papel branco, porque tem ali um pouco, né, em menor quantidade, a maior parte é metal, né, as placas de circuito impresso, ou seja, a gente sabe o que fazer com cada parte e peça. E cada parte e peça vai para um comprador diferente, porque é um processo, é uma cadeia diferente. Você falou uma coisa, só que eu queria voltar nesse bloco para a gente caminhar para o fim do nosso bate-papo, quando a gente falou sobre o descarte de celular, e eu queria entender sobre isso, porque a gente sabe que já aconteceu, por exemplo, na minha família, da gente pegar o celular de uma pessoa e ir para outra. E, de repente, está chegando e-mail de um no outro porque a gente fez alguma coisa errada. Às vezes você acha que deletou tudo e não deletou. Como que funciona quando chega um celular para vocês, que talvez a pessoa pense que tirou tudo e não tirou tudo? Vocês tomam esse cuidado? Você estava falando sobre isso, né? Isso. O nosso procedimento, que tem um sistema integrado de gestão, né, e certificado, é para garantir que o dado, que a informação, até dentro da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, não vaze. Então, ou seja, o nosso processo é para destruir fisicamente a informação, o dado. Então, qualquer celular... De repente, você colocou ali sua conta de banco, uma senha de e-mail. Não precisa se preocupar, né? Não se preocupe, mas é importante descartar no local correto. Perfeito. Porque no nosso procedimento, ele vai ser destruído fisicamente, ou seja, a possibilidade de você recuperar essa informação do pendrive ou do disco rígido, né, do HD dentro do computador, né, é nula. Não recupera porque a gente destrói fisicamente. Você falou aí da quantidade que vocês têm capacidade por mês. Você tem a noção de todas as pessoas que trabalham com vocês? Quantas pessoas são? Quanto tempo tem a cooperativa? Fala um pouco mais sobre a história de vocês. Bom, nós estamos fazendo 15 anos este ano, né? Nós nascemos com a unidade matriz, que era só eletrônicos, era exclusiva eletrônicos, né? E há 3 anos que a gente fundou, né? Abrimos uma filial que ela trabalha com as embalagens pós-consumo. Então, a gente oferece para o mercado a gestão de resíduos completa, né? Os eletrônicos e mais também os... Né? Quando a gente fala em embalagem pós-consumo, é o que a gente comentou, que é a garrafinha PET, refrigerante, né? O vidro, a latinha, né? E tudo mais. Perfeito. A renda do cooperado vem da comercialização desses materiais que a gente triou e separou, né? Hoje somos no total de 37 cooperados. Né? Se conseguirmos alcançar 100 toneladas mês, a gente dobra esse número de cooperados. Então, a importância é isso, é gerar trabalho e renda. Quanto maior o volume de equipamento triado para reciclagem, maior oportunidade de trabalho, maior renda para quem está trabalhando com isso. Isso tem a ver, sabe com o quê? Comigo, com você, para a gente fazer o nosso trabalho direitinho, né? Vou pedir já para ele falar mais sobre isso, mas eu quero já passar o site www.coopermit.com.br, tem o Instagram, @coopermit, e o Facebook Coopermit. Alex, muito obrigada por ter vindo, foi um prazer falar com você e aprender sobre esse mundo que não deveria, mas muitas vezes é novo pra gente não sabe direito como fazer esse descarte. Eu vou me preparar para dar um recadinho e eu gostaria que você finalizasse falando para nós exatamente sobre isso que eu falei agora aqui no finalzinho, sobre a responsabilidade de cada um de nós. Fala sobre isso. Eu agradeço imensamente a oportunidade de falar de um tema apaixonante que é a reciclagem. E a responsabilidade, além de ser ambiental, porque a gente devastou a natureza, nós compramos equipamento, a gente contribuiu com essa devastação, é reaproveitar esse recurso natural que sai da natureza. E o mais importante também é, através do meu descarte correto, eu estou gerando trabalho e gerando renda para quem precisa. E agora a gente acompanha o Trilha da Dica de hoje sobre futebol de botão. Rodou! Futebol, paixão nacional. Seja no campo ou na mesa, o futebol reúne milhares de apaixonados pelo esporte.
Hoje vamos falar sobre o futebol de botão ou o futebol de mesa, como também é conhecido. O jogo foi desenvolvido para ser praticado sobre uma mesa que lembra um campo e botões de roupas foram as primeiras peças utilizadas para se jogar. Por isso, o nome futebol de botão. A modalidade ficou tão conhecida que já foi jogada pela realeza e tem até data comemorativa, o Dia do Botonista, comemorado no mês de fevereiro. Com a ajuda do publicitário Geraldo Cardoso Decourt, que foi o principal divulgador da atividade, o jogo foi caindo no gosto popular e a brincadeira foi ficando séria. Tão séria que virou um esporte legítimo. Hoje, com mais de 100 anos de existência, a brincadeira, que não se sabe ao certo quando foi criada, ainda ganha o coração de crianças e adultos. E nós fomos falar com quem entende do assunto para saber mais sobre esse divertido jogo. Dá uma conferida. Diz a lenda que não estava chovendo, não tinha o que fazer, a pessoa foi brincar dentro do espaço fechado e criou-se aquela mesa desenhada no chão, como era uma mesa de futebol, e empurrava-se os botões, que eram botões de casacos antigos, botão, inclusive brincam que falam que eram botões de cueca, eram botões de uma maneira, realmente botões. O futebol de mesa remetia a outros esportes, exemplo, ao xadrez. Por quê? Porque você mexe com a parte cognitiva da pessoa. E com a sinuca, por exemplo, ou o snooker, que você tem que mirar na bola, você tem que acertar a mira, você tem que ter precisão no toque. Então, ela remete a esses esportes, mas ela é originária do futebol. Em 1983, que o CND reconheceu como esporte. Em 93, criou-se a Confederação Nacional, que hoje rege o esporte no Brasil. Ela que comanda o esporte no Brasil e ela que faz as parcerias mundiais. Nós temos parceria com as confederações de outros países. O futebol de mesa é jogado hoje nos principais clubes de futebol do Brasil. Nós procuramos os grandes clubes para tentarmos fazer com que o esporte realmente acompanhe o futebol, que a gente nunca vai se igualar, mas a gente vai acompanhar o futebol para um dia, quem sabe, ser um esporte olímpico, que é nosso sonho. Os campeonatos no Brasil são disputados regionalmente, ou seja, cada estado tem o seu campeonato estadual. E nós temos os campeonatos nacionais em todas as modalidades. Os jogos eletrônicos, eles trabalham com a capacidade da criança estar concentrada naquilo que existe. Está tudo programado, é pré-programado. Tem diversificações, mas é pré-programado. Aqui na mesa de botão, você não pré-programa nada, você cria. Você mexe com aquilo que você tem de mais importante, que é a sua imaginação. Você vai criar a jogada. O futebol de mesa hoje, ele traz a criança para dentro de casa, ele traz a criança para a sociedade, ele faz uma interação entre todas as pessoas. É um esporte onde o vovô joga com o netinho, em igualdade de condição, onde a mamãe joga com o filho, onde a irmã joga com o irmão. É tudo uma coisa única. Então, a sociabilidade do futebol de mesa é muito importante para o atleta e para a modernidade de hoje. É muito importante. Você vai encontrar nesse meio médicos, juízes, carregadores, motoboys. Você vai encontrar de tudo no nosso meio, de tudo. Tem um pouco de tudo. E é importante salientar que muitos botonistas, jogadores de botão, são colecionadores. Eles colecionam coisas de futebol ou coisas do botão. Então, todos eles têm um pouco disso. Meu pai, desde pequeno, que me incentivou, né? Incentivou meu irmão também. Eu sou de uma geração também que não tinha muito esses brinquedos, jogos eletrônicos que tem hoje, né? Dos games.
Então essa era a nossa diversão, né, da infância, né, para brincar com os amigos na rua, né, e tudo mais. Costumo dizer, né, também o futebol de botão, ele, assim, ele vem com a estratégia do xadrez, né, a precisão da sinuca e a emoção do futebol. Então, assim, é um esporte também, né, de estratégia, onde desde pequeno a gente aprende como posicionar. Então, assim, é muito bacana pro pessoal jovem hoje também, na parte de desenvolvimento, né, de cognição, também envolve tudo isso, né. Então vem essa paixão, né, de você ter o seu time que você torce, você ter ele no botão, você ter os seus adversários também para você brincar ali, você também conseguir ganhar desses adversários, né? E é uma coisa que hoje em dia também vai pro lado do hobby também, né? Muita gente coleciona, tem muitos botões, né? E hoje em dia a gente pode fazer o nosso, né? Antigamente tinha que comprar, às vezes tinha lugar difícil para achar. E hoje a gente consegue fazer, né? Representar nosso time de infância, dos amigos também, né? Igual eu tenho o meu time de várzea, né? Que eu fiz o nome dos botões, tem o nome de cada jogador também. Que a gente consegue homenagear nossos amigos hoje em dia, assim. E formar essa família aqui, né? Todo dia se encontrar, poder discutir, falar de futebol, dar risada e cada um aqui também torce pro seu time, tem sua paixão e todo mundo tem a sua história, né? Então a gente aprende também a respeitar quando a gente tem um amigo que torce para outro time, porque você vê que ele tem uma história parecida com a sua, só que com o time dele. Então a paixão do pai dele que passou para ele de levar pequenos estados, igual eu tive meu pai me levando, né? Meu avô, então assim, vem de geração para geração. Então o botão faz com que a gente se aproxime dessa paixão, né? Em tempos de tanta tecnologia e ferramentas digitais, nós, mais uma vez, queremos te incentivar a se movimentar e se divertir. Reúna a família, chame os amigos, escolha os botões e venha aprender a jogar com a gente. Bela dica. E eu já joguei aqui no nosso programa, viu? Futebol de botão. E eu venci. Brincadeira, eu nem lembro, mas foi divertido. Ó, o que eu quero te falar é que se você tem sugestão de tema, assunto que você quer ver abordado aqui no nosso programa, eu espero a sua participação no nosso Instagram, @JaqueStefano, ou na fanpage facebook.com/nossopgm. Vai lá nos comentários e sugere para nós o tema, o assunto que você quer ver abordado aqui, porque o nosso programa é preparado especialmente para você. A gente continua se falando também através do meu Instagram, @JaqueStefano, onde você acompanha sempre o que está acontecendo no programa e no meu dia a dia. Muito obrigada hoje pelo seu carinho e pela sua audiência. Te espero aqui amanhã, ao vivo, se Deus quiser. Tchau, tchau.